Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos comentar a matéria O que são Mid-Caps? Conheça as empresas de média capitalização da Bolsa, do portal Poro Investimentos, que nos apresenta o universo dessas ações que podem representar um enorme potencial de crescimento para a carteira de qualquer investidor. Fique à vontade para usar os comentários e compartilhar suas experiências investindo em ações ou para tirar qualquer dúvida que surgir durante a nossa conversa. Sua participação é muito importante para a nossa comunidade de investidores. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no conceito de mid-caps, entender de uma vez por todas o que diferencia essas empresas das gigantes conhecidas como large caps e das pequenas promessas chamadas small caps. Vamos detalhar as vantagens que elas oferecem. E o mais importante, como você pode identificar as melhores oportunidades de investimento nesse segmento. E para começar com uma informação poderosa, saiba que muitas das empresas cujos produtos e serviços você consome todos os dias são, na verdade, mid-caps. E elas podem representar o ponto de equilíbrio perfeito em uma carteira de investimentos, combinando um potencial de crescimento muito superior ao das gigantes da Bolsa, com a segurança que as pequenas empresas ainda não conseguem oferecer. Para começar nossa jornada, precisamos entender um conceito fundamental do mercado de ações: a capitalização de mercado. Esse termo, que pode parecer complexo, é, na verdade, bastante simples. A capitalização de mercado de uma empresa é simplesmente o valor total de todas as suas ações somadas. Para calcular, você pega o preço de uma única ação daquela empresa e multiplica pelo número total de ações que ela tem em circulação no mercado. O resultado dessa conta nos diz quanto o mercado, ou seja, o conjunto de todos os investidores, acredita que aquela empresa vale. É com base nesse valor que classificamos as empresas em diferentes categorias de tamanho. E é aqui que entram as nossas estrelas de hoje, as mid-caps, que são as empresas de capitalização média. Embora não exista uma regra gravada em pedra, o mercado geralmente considera como mid-caps aquelas companhias cujo valor de mercado fica em uma faixa intermediária, geralmente estipulada entre 2 bilhões de dólares e 10 bilhões de dólares. Convertendo para nossa moeda, estaríamos falando de empresas avaliadas, em linhas gerais, entre 10 bilhões de reais e 50 bilhões de reais. Elas são chamadas de médias, porque se posicionam exatamente entre as small caps, as pequenas, que valem menos de 2 bilhões de dólares, e as large caps, também conhecidas como blue chips, que são os verdadeiros titãs da bolsa com valor de mercado superior a 10 bilhões de dólares. Entender essa posição é crucial, pois ela determina grande parte do comportamento e do potencial dessas ações. Agora, vamos aprofundar as diferenças entre essas três categorias, pois é no contraste que as qualidades das mid-caps realmente se destacam. Comecemos pelas menores, as small caps. Essas são as empresas que estão, em muitos casos, em estágio inicial ou em fase de crescimento acelerado. Elas possuem um valor de mercado que, como dissemos, fica abaixo dos 2 bilhões de dólares. E grande atrativo das small caps é o seu gigantesco potencial de valorização. Por serem pequenas, qualquer crescimento significativo em seus negócios pode fazer o valor de suas ações multiplicar várias vezes em um curto período. Elas são frequentemente empresas de tecnologia, startups que abriram capital ou companhias de nichos muito específicos e inovadores. No entanto, esse enorme potencial vem acompanhado de um risco igualmente elevado. A volatilidade de suas ações é altíssima, o que significa que seus preços podem subir e descer de forma brusca e imprevisível. Além disso, por serem menos conhecidas, elas têm menor liquidez, ou seja, pode ser mais difícil comprar ou vender grandes quantidades de suas ações sem impactar o preço. A cobertura de analistas de mercado também é menor, o que resulta em menos informações públicas disponíveis para o investidor comum. Investir em small caps é como apostar em um jovem atleta muito promissor. Ele pode se tornar o próximo astro mundial,
mas o risco de uma lesão ou de não atingir o potencial esperado é considerável. No outro extremo do espectro, temos as large caps, as famosas blue chips. Essas são as gigantes que todos conhecemos, empresas com valor de mercado acima de 10 bilhões de dólares. Pense em nomes como Petrobras, Vale, Itaú, Ambev. São companhias consolidadas, líderes absolutas em seus setores, com marcas reconhecidas e uma operação robusta e madura. A principal vantagem de investir em large caps é a segurança e a estabilidade. Seus negócios são resilientes e seus resultados mais previsíveis. Elas costumam ser ótimas pagadoras de dividendos, distribuindo parte de seus lucros aos acionistas de forma consistente. A liquidez de suas ações é altíssima, facilitando a compra e a venda a qualquer momento. E a cobertura da mídia e dos analistas é extensa, garantindo um fluxo constante de informações. O contraponto é que, por já serem tão gigantescas, o potencial de crescimento delas é limitado. Para uma empresa que vale 500 bilhões de reais dobrar de valor, ela precisa gerar outros 500 bilhões de reais em valor, uma tarefa monumental. O crescimento delas costuma ser mais lento e gradual. Usando nossa analogia esportiva, as large caps seriam os atletas lendários, já no final de suas carreiras. São extremamente valiosos, respeitados e um pilar do esporte, mas seus dias de crescimento explosivo já passaram. É exatamente nesse cenário que as mid-caps brilham. Elas ocupam o espaço intermediário, com valor de mercado entre 2 e 10 bilhões de dólares. São empresas que já superaram os perigosos estágios iniciais das small caps. Elas já provaram que seu modelo de negócio funciona. Possuem uma base de clientes sólida, receitas consistentes e muitas vezes já são lucrativas. Elas não são mais uma aposta, são uma realidade. Contudo, elas ainda não atingiram o gigantismo das large caps, o que significa que ainda possuem um espaço imenso para crescer. Uma mid-cap pode estar em um processo de expansão nacional, de internacionalização ou de lançamento de novas linhas de produtos, que podem dobrar seu faturamento e, consequentemente, o valor de suas ações. Elas oferecem, portanto, um equilíbrio muito interessante, um potencial de crescimento significativamente maior que o das blue chips, com um nível de risco muito menor que o das small caps. Na nossa analogia, a mid-cap é o atleta que já é uma estrela consolidada, está no auge de sua forma, liderando sua equipe e ainda tem muitos anos de alto desempenho pela frente antes de se tornar uma lenda do passado. Investir em mid-caps traz uma série de vantagens estratégicas para uma carteira de investimentos diversificada. A principal delas, sem dúvida, é o potencial de valorização. Como mencionamos, essas empresas estão em um ponto ideal de sua curva de crescimento. Elas já têm a estrutura e o capital para executar grandes projetos de expansão que podem levar a um crescimento exponencial. Imagine uma rede de varejo regional que é uma mid-cap. Se ela conseguir executar com sucesso um plano de abertura de lojas em todo o território nacional, seu valor de mercado pode se multiplicar, transformando-a em uma large cap e gerando retornos extraordinários para os investidores que apostaram nela durante essa fase. O sonho de todo investidor de mid-caps é exatamente este: encontrar a próxima gigante da bolsa enquanto ela ainda é de tamanho médio. Empresas que hoje são colossos do mercado, como a Magazine Luiza, passaram por uma longa fase como mid-caps antes de seu crescimento explosivo. Quem investiu naquela época obteve lucros que mudaram sua vida financeira. Outra vantagem crucial é a relação entre risco e retorno. O mercado financeiro opera sob uma premissa básica: maior o retorno potencial, maior o risco assumido. As mid-caps se destacam por oferecer o que muitos analistas consideram o melhor balanço entre esses dois fatores. O risco é menor do que nas small caps,
porque essas empresas já possuem um histórico de resultados, uma gestão mais experiente e um negócio estabelecido. Elas são menos suscetíveis a irem à falência ou a enfrentarem uma crise que as tire do mercado. Ao mesmo tempo, o retorno potencial é muito maior do que o das large caps, que já atingiram um platô de crescimento. Portanto, ao investir em mid caps, você não está se expondo ao risco extremo de uma startup, mas também não está se contentando com o crescimento modesto de uma empresa já totalmente madura. Você está posicionando seu capital em companhias com uma base sólida e uma longa pista de decolagem pela frente. Elas são menos especulativas que as small caps, pois sua análise nem se baseia apenas em promessas futuras, mas em resultados presentes e em um plano de crescimento concreto e plausível. No entanto, para aproveitar essas vantagens, é preciso saber como identificar e analisar boas empresas mid-caps. Não basta apenas filtrar as companhias por seu valor de mercado. Esse é apenas o primeiro passo. O verdadeiro trabalho do investidor começa com a análise fundamentalista, que nada mais é do que investigar a saúde financeira e a qualidade do negócio da empresa. O primeiro indicador a ser observado é o crescimento da receita. A empresa está conseguindo vender mais a cada ano que passa? Um crescimento consistente nas vendas é um sinal claro de que seus produtos ou serviços têm demanda e que ela está ganhando mercado. Mas vender mais não é tudo. É preciso que isso se traduza em lucro. Por isso, o segundo passo é analisar a lucratividade. A empresa dá lucro? Suas margens de lucro são saudáveis e de preferência crescentes? Uma empresa que vende muito, mas não consegue transformar isso em lucro para o acionista, não é um bom investimento. Um terceiro ponto de extrema importância é o nível de endividamento da companhia. Dívidas são uma ferramenta normal para o crescimento, mas em excesso podem se tornar um problema grave, especialmente em cenários de juros altos. Um indicador útil é a relação entre a dívida líquida e o EBITDA, que de forma simplificada nos diz em quantos anos a empresa quitaria toda a sua dívida usando apenas a sua geração de caixa operacional. Geralmente, um resultado abaixo de 3 é considerado saudável. Outra métrica valiosa é o retorno sobre o patrimônio líquido, ou ROI. Esse indicador mede a capacidade da empresa de gerar lucro a partir do dinheiro que os acionistas investiram nela. Um ROI alto e consistente, digamos, acima de 15%, indica uma empresa eficiente e rentável. Além dos números, a análise qualitativa é igualmente importante. Você precisa entender o setor em que a empresa atua. É um setor em crescimento, como tecnologia, saúde ou energias renováveis? Ou é um setor perene e defensivo, como o de energia elétrica ou saneamento? Compreender as dinâmicas do setor ajuda a prever os desafios e as oportunidades que a empresa enfrentará. Dentro desse setor, é preciso analisar a concorrência. A empresa em questão possui alguma vantagem competitiva duradoura, algo que os analistas chamam de fosso? Esse fosso pode ser uma marca muito forte, uma tecnologia patenteada, uma vantagem de custo ou uma rede de distribuição imbatível. Empresas com fossos largos são mais protegidas da concorrência e tendem a ser mais lucrativas no longo prazo. Por fim, investigue a qualidade da gestão. Quem são os executivos que comandam a empresa? Eles têm um bom histórico de alocação de capital e de entrega de resultados? Uma gestão competente e alinhada com os interesses dos acionistas é um dos ativos mais valiosos de qualquer companhia. Claro, como todo investimento em renda variável, as mid-caps também apresentam riscos. A volatilidade de suas ações, embora menor que a das small caps, ainda é consideravelmente maior que a das blue chips. O preço de suas ações pode sofrer oscilações mais fortes em períodos de incerteza no mercado. Além disso, elas podem ser mais sensíveis aos ciclos econômicos.
Em uma recessão, por exemplo, os consumidores podem cortar gastos com produtos e serviços de empresas médias antes de cortarem os serviços essenciais oferecidos pelas gigantes. A liquidez também pode ser uma preocupação. Embora geralmente boa, em dias de pânico no mercado, algumas ações de mid-caps podem ter um volume de negociação menor, o que poderia dificultar a venda de uma posição grande sem afetar negativamente o preço. É fundamental ter em mente que o investimento em ações é para o longo prazo e que perdas no curto prazo são uma possibilidade real. Para os investidores que acham o processo de escolher ações individuais muito complexo ou que não têm tempo para se dedicar a essa análise aprofundada, existe uma alternativa excelente: investir através de fundos de índice, os chamados ETFs. Existem ETFs focados especificamente em cestas de ações de mid-caps. Ao comprar uma única cota de um desses ETFs, você está, na prática, investindo em dezenas de empresas de média capitalização de uma só vez, obtendo uma diversificação instantânea. Essa é uma maneira simples e eficiente de se expor ao potencial de crescimento desse segmento do mercado, diluindo o risco de escolher uma única empresa que, por algum motivo, não performe bem. Você pode buscar por índices que acompanham essas empresas, como o Índice Mid Large Cap, o MLCX, que combina empresas de média e grande capitalização, oferecendo um bom panorama do coração do nosso mercado. Para ilustrar todo esse processo de análise, vamos imaginar uma empresa fictícia, a Conecta Brasil Logística, uma mid-cap com valor de mercado de 20 bilhões de reais. Ao analisar seus fundamentos, descobrimos que sua receita cresce a uma média de 18% ao ano nos últimos 5 anos. Suas margens de lucro são estáveis e seu endividamento é baixo. O setor de logística no Brasil é vasto e com enorme potencial de crescimento, impulsionado pelo comércio eletrônico. A Conecta Brasil possui uma vantagem competitiva clara: uma plataforma de software própria altamente eficiente, que otimiza rotas e reduz custos para seus clientes, algo que seus concorrentes menores não possuem. A gestão é experiente, com executivos que vieram de grandes empresas do setor. Os riscos existem. A dependência de grandes clientes e a alta do preço dos combustíveis poderiam afetar seus resultados. Ao pesar os prós e os contras, um investidor poderia concluir que a Conecta Brasil Logística representa uma oportunidade atrativa de investimento, equilibrando um negócio sólido com um claro potencial de expansão. É esse tipo de raciocínio, combinando análise de números e de negócio, que leva a boas decisões de investimento no universo das mid-caps. Agradeço por sua companhia até aqui. Espero que este conteúdo tenha sido útil para você. Explore os outros vídeos do nosso canal para continuar aprofundando seus conhecimentos sobre o mundo dos investimentos.